Por que eu não tenho um relacionamento feliz? Então, essa é a pergunta que nos fizeram muito na pesquisa, né, Lise? E eu acho que a gente tem que começar separando primeiro, assim, o que é felicidade, né? O que é um relacionamento feliz para cada pessoa, porque isso é relativo. Então, quando a gente quer ter um relacionamento feliz, primeiro a gente já tem uma expectativa do que é ser um relacionamento feliz, do que é ter um relacionamento feliz. A felicidade ela é relativa, como a Carla disse, tá? Mas antes da gente falar sobre a felicidade, para que eu preciso de um relacionamento? Qual é o sentido de um relacionamento para mim? É isso que eu tenho, é a primeira coisa que eu quero me perguntar para que serve um relacionamento? Por que eu quero viver esse relacionamento? O que eu tenho para oferecer para esse relacionamento? O que eu posso esperar desse relacionamento? E o que eu espero obter? Então, essa é a nossa pergunta-chave, assim. O que eu espero de um relacionamento? E o que eu espero de um relacionamento casada e o que eu espero quando eu estou num relacionamento, ou quando eu não estou num relacionamento. Eu acho... Faz sentido, Carlinha? Faz todo sentido. Porque às vezes a pessoa coloca o peso da felicidade dela no mundo externo, né? Então, assim, se eu tô casada, tô com alguém, eu tô infeliz. Se eu tô solteira, também tô infeliz. Então, a gente tem que procurar primeiro o que é essa tal de felicidade, onde ela está, afinal de contas, né? Porque quando eu tô procurando um relacionamento para ser feliz, eu tô colocando a minha felicidade lá na frente, eu estou colocando num lugar inatingível. Estou colocando também, quando eu tiver no relacionamento, todo o peso da minha felicidade no outro, né? Todas as minhas expectativas e também todas as minhas frustrações. Então, é assim, por que a gente espera um relacionamento? Podiam colocar aí para nós, né, gente? Porque aqui é bate-papo, roda de chimarrão, porque tudo que vocês trouxerem para nós, tudo que vocês partilharem conosco, a gente vai trazer nessa roda de chimarrão aos domingos e é um movimento assim, ó, de autocompreensão, de autoconsciência para um desenvolvimento maior, tá? Então, o que vocês esperam de um relacionamento? Por que vocês querem? Qual é o sentido de um relacionamento afetivo? Tá? E o que a gente busca, na verdade, assim, existe a teoria do apego, tá? Que na visão sistêmica é o pertencimento. A teoria do apego é aquilo que eu tenho que fazer para sobreviver quando eu estou em dependência dos meus pais. E se eu fico num lugar de... Por exemplo, eu usei o exemplo do limão que a Carla me deu exatamente por isso. Quando eu estou num estado de criança, eu vou depender do outro, eu vou passar para ele a responsabilidade da minha felicidade para o outro, tá? E aí, quando eu estou no adulto, eu consigo evoluir, porque quando eu tenho um amor de criança, eu tenho um amor cego. E eu vou transferir a responsabilidade desse amor, da manutenção, do oferecimento, do esperado, do obter do outro. E nem sempre o outro vai me dar, porque o outro está ligado, está vinculado também às suas questões. E existe o amor maduro, que é quando eu consigo, no lugar de adulto, fazer a transição de segurança. Então, por exemplo, se eu tive uma boa estrutura familiar, eu vou me tornar um indivíduo seguro. E eu vou conseguir entrar numa das leis que regem os relacionamentos dentro da visão sistêmica, que é o dar e receber, tá? Só que assim, antes do dar e receber, a gente tem uma página anterior. E eu e a Carla fizemos uma lista de coisas, de perguntas que vieram. Eu e ela somos extremamente grata pela pesquisa. Quem não fez, gente, a pesquisa ainda tá lá, né, Carlinha, na bio. Tá lá na tua bio. Tá lá na tua bio, Tá Lisa. na minha bio. Vão lá e preencham. Aquela ali, a Carla trouxe perguntas de uma sensibilidade muito bonita para a gente poder realmente abrir o coração, tá? Então é assim, ó. Por que a gente quer um relacionamento? Porque a gente precisa pertencer. Nós somos mamíferos, tá? E eu quero te contar uma história assim, ó. Nós somos mamíferos, mas existe uma diferença do masculino e do feminino. Então, assim, ó, a jacaré fêmea, ela só pode ter meia dúzia de jacarés, tá? E ela coloca todos eles na boca, gente. Não. Entendeu? Todos na boca.
Porque o jacaré macho, ele come os bebezinhos. Nós mulheres, nascemos com instinto de proteção. Isso é instinto, tá, gente? A Carla tá anotando ali as nossas respostas, porque a gente já vai falar sobre isso. Então, eu preciso compreender. Então, esse jacaré macho, ele é ruim? Não, ele é um instinto. O homem se preocupa com aqui e agora. Então, os bebezinhos são o que para ele? Self-serve, que é o jantar. Oh, eles não têm problema, tá? Então, antes de mais nada, eu preciso entender que o homem tem uma polaridade e eu tenho outra polaridade. E eu só posso ter um relacionamento, seja ele qual for. Depois a gente vai ver por quê. Ah, eu tenho dedo podre. Tem, amor. A gente vai falar por que tem dedo podre também. Mas porque eu não respeito a polaridade, tá? Então, a mulher, ela vai ter esse movimento de proteger e o homem vai... a mulher nasce com um instinto de maternidade. E o homem, ele não nasce, ele vai aprender a desenvolver. As mulheres, elas são singulares, elas são espetaculares, elas são extraordinárias. E adivinha quem tem medo de nós? Os homens. Porque tudo que tu der para uma mulher, ela vai transformar. Um alimento numa refeição, um esperma num filho, uma casa num lar. Dá outra coisa que tu vai te ferrar também. Tá? Forte isso, hein? Tá? Então, assim, por que existia aquelas histórias das bruxas? Por que era só os padres, os monges que sonhavam com as bruxas? Por que as bruxas eram queimadas? Porque eram muito reprimidas. Porque nós não conseguimos... A repressão é uma coisa muito dolorosa. Então, eu preciso começar a respeitar a polaridade, gente. A polaridade, entender que... E assim, pro Bert, é a mulher que tem que permitir o acesso ao pai. Os monges, eles tinham medo das mulheres porque nós somos mais capazes. Porque hoje a gente está dominando o mundo. E a gente dominou porque a gente foi massacrada. E a gente volta como? Cheia de raiva e de fúria. Eu tenho histórias dentro do atendimento de mulheres que se relacionam com a polaridade e elas me dizem: a minha vontade é limpar o meu pau e sair. Nós não temos pau, meninas. Eu quero dizer isso para vocês. Se vocês não sabem, estou dizendo agora, tá? Então, a gente foi tão subjugada e aí a gente volta. Só que nós dependemos, existe a biologia fez o feminino e fez o masculino. A gente vem para fazer uma integração. Enquanto a gente separar, enquanto a gente desprezar esse masculino, cara, a gente já pisoteou esse masculino. Quem é que tem? O que eu mais tenho, a gente vai ter ali, são homens fracos. Os filhinhos da mamãe. Porque essa mulher ficou tão forte que ela tem medo que esse filho vire o pai dela. Só que daí ela tira toda a condição desse cara virar alguma coisa, de crescer. Então, os monges, voltando para os monges lá, eles não podiam olhar para a mulher porque existe o desejo. Quem não gosta de ter uma mulher? A mulher é acolhedora, a mulher foi feita... Olha só, a mulher é uma concha. Ela vai acolher o cara. Nós acolhemos. A gente precisa olhar para os nossos parceiros e aí vem... só que primeiro eu tenho que me tratar. Aonde eu estou? Se eu estou... porque existe a teoria do apego, existe a modalidade funcional do inseguro e do seguro. Se eu estou no inseguro, eu vou estar na criança. Ou eu vou estar numa desordem. Então eu vou estar num lugar que eu vou atrair todo tipo de relacionamento. Se eu estou no seguro, por que tem gente que não tem dedo podre? Por que tem gente que tem relacionamentos que tu vê, termina um e engata outro? Porque ela está numa modalidade do seguro, quando ela é digna do amor. Quando eu estou na modalidade do inseguro, do apego inseguro, quando eu estou na criança, eu vou estar na modalidade do inseguro. Eu vou estar na indignidade de amar.
Começa a perceber agora quais são os parceiros que tu chama. Qual é a modalidade do amar? Ai, meu Deus, eu tô sempre preocupada com o outro. Modalidade do inseguro. E aí, o que eu atraio para mim? O cara que não me liga, o cara que não me rejeita, eu faço tudo por ele. Eu sou a mãezinha dele. Carlinha, alguma pergunta, alguma... Vamos ler um pouquinho os comentários aqui, Lizzy. Tá, Ó, a Adriana tá falando, troca, isto é relacionamento em qualquer âmbito. Acho que é isso mesmo. A Silvia está falando companheirismo, se sentir parte da vida de alguém num relacionamento amoroso, ou seja, incluindo sexo saudável. Porém, sei que não vou nem dar nem receber no mesmo nível. Porém, sei que não vou nem dar nem receber no mesmo nível. Será que eu entendi bem? Deixa eu ver, vou anotar isso aí. Não, Silvia, aí a Dani está falando trocas, aprendizado, evoluir juntos. A Silvia está dizendo, realmente com conhecimento queremos homens melhores, isso está muito difícil de encontrar, essa polaridade e ainda ter atração homem-mulher. Vai, Carlinhos. Acho que é isso, acho que a Lizzy vai explicar um pouquinho mais, né, essa questão do atrair, né, porque é importante isso que tu falou, Lizzy, porque a gente ainda, de forma geral, né, falando assim, a gente ainda tem uma noção de que a solução está no externo. Então, quando eu digo assim, porque tá difícil de encontrar homens, porque tá difícil de encontrar essa polaridade, eu deixo a solução para fora de mim. Não está dentro de mim, não é algo em mim que tem que mudar para que eu possa atrair a relação certa. Então, vamos trazer um pouquinho dos tópicos também, né, Lizzy, que chegou aqui na pesquisa. A insegurança, o medo do abandono e do fracasso nas relações. Isso é uma coisa que chegou aqui para nós como um impedimento para ter um relacionamento feliz. Podia falar um pouquinho disso, Lizzy, do medo do abandono, do fracasso, a insegurança? Gente, assim, ó, o medo do abandono tá ligado a essa terapia, a teoria do apego, tá? É quando eu tô na criança e eu transfiro a responsabilidade para o outro, tá? Onde dentro do meu sistema familiar houve um movimento interrompido ou com o pai ou com a mãe, tá? E eu transfiro para o outro a responsabilidade de me amar, tá? E aí eu vou virar uma pessoa preocupada, eu vou virar uma pessoa tenebrosa. Por quê? E aí eu também vou virar uma pessoa egoísta, porque eu quero que o outro me dê. E porque é a nossa primeira pergunta, o que você espera de um relacionamento? O relacionamento em adulto, a dois, é troca. E a Silvia disse assim, a gente vai dar e receber no mesmo nível. Não vai dar e receber no mesmo nível. Silvia, a gente vai dar e receber no nível a mais sempre. Então eu te dou um abraço. Vou pegar a Carla eu dou um beijo, ela me dá um beijo e um abraço, tá? Eu devolvo para ela um beijo, um abraço e um sonho de valsa. Um cafezinho, que eu gosto mais de cafezinho, tá, Carla? Então, por favor. O sonho de valsa eu vou também, tá? Ó, pra Carla vocês dão um sonho de valsa. Para mim, vocês, por favor, me dêem um cafezinho, tá? Um cafezinho. Um beijo, um abraço e um cafezinho, tá? E a gente nunca vai estar no mesmo nível, mas sempre vai estar num nível a mais. A questão é que eu não deixo, às vezes, o relacionamento poder equilibrar. A mulher tem uma ansiedade para dar, uma ansiedade para ser preenchida, porque a gente tem um buraco lá. Porque, de alguma forma, no meu sistema, eu fui rejeitada, eu tive abandono, eu tive um irmão que chegou antes. Então, por isso a necessidade de compreensão das nossas histórias, tá? Então, eu só tenho medo de ser abandonada porque existe alguma coisa na minha história que eu projeto no meu parceiro. Muito bom. Tem a questão do filhinho da mamãe, né, Lizzy, que tu já começou a falar um pouco sobre ele, mas eu acho que vale uma explicação maior, né? Daquela mulher que tá casado, aquela mulher que pegou o marido para filho, né? Virou a mãe do marido. E assim, ó, tem duas histórias aí. Ó. O filhinho da mamãe é aquele assim, ó, que não saiu da esfera da mãe, tá? Que tem muito isso. Eu tenho homens de 40, de 50 e de 60 que estão em casa, tá, gente? Que são filhinhos da mamãe e que não saíram. Eles têm relacionamentos, eles dormem com as mulheres, mas meia-noite eles estão em casa.
Tô sacaneando. Às vezes eles chegam às 7 da manhã, tá? Mas a história é bem essa, tá? E tem aquelas que, para concorrer com essa mãezinha, para não perder, elas também viram a mãezinha desse cara, tá? Só que assim, ó, a mulher, ela tem que proteger, acolher, incentivar, tem que perdoar. Quem perdoa isso é a mamãe dele. Esses gurizinhos, filhinho da mamãe que tem 40, 50, 60 anos, manda pra casa da mamãe. Tu é a mulher dele. E a mulher dele vai ser troca. Então, todas as trocas, elas acontecem dentro. Primeiro assim, ó, eu preciso saber o que eu quero desse parceiro. O que eu quero com esse relacionamento. A partir daí, eu vou saber se esse... Não é que eu pegue o homem dedo podre. Eu tenho que saber se eu tô no meu lugar, se aquilo que o cara tá me dando é o que eu quero. Porque, gente, eu vou pegar caras indiferentes, eu vou pegar caras controladores, eu vou pegar caras preocupados, eu vou pegar caras que têm medo de relacionamento e eu não vou pegar o cara seguro. O cara seguro eu não quero. Porque o dia que ele vai... O cara segura eu e a Jornada tendo um relacionamento. Ai, Jornada, não quero trabalhar. Eu sou a mulher. Aí eu quero escola. Aí o cara maduro vai me atirar um limão. Vai dizer, não, Lise, tu tem que trabalhar. É essa relação que cresce. Gente, quem é que se apaixonou por alguém que é muito parecido consigo? Coloca aí pra mim. Deixa eu dar aí, Carlinha. Vou abrir um... Quem é que se apaixonou por alguém, ou se tu só te apaixona por cara diferente, do avesso? Me diz aí, tu te apaixona por um cara que é muito parecido contigo, que é parceirão, que é legal, que vocês fazem trocas, ou tu só te apaixona por alguém que é do avesso? Não vem com a história de que opostos se atraem. Tira essa crença daí, tá? Liz, eu só pego o cara... Eu pego o cara parceiro, eu pego o cara igual a mim, eu pego o cara que, sabe, que pega junto, que me atira um limão quando eu preciso, que me dá um tapa na cara quando eu preciso. Não é um tapa na cara. Tapa na cara quer dizer a realidade, tá? Eu pego... Ou eu só pego cara diferente. Coloca aí, gente. Entra no campo, participa, tá? Ó, a Dani diz tá, que pega cara diferente. Apareceu isso na pesquisa também, Lise, de mulheres se queixando que não pegam homens compatíveis. Ó, compatíveis. Tá, aí. Vamos lá, quem é que pega Avesso com similaridades. Opostos, dependente. Gente, tudo aquilo... a gente atrai opostos porque a gente precisa incluir. A gente precisa aprender. A partir do momento que eu... Porque assim, ó, eu peguei um cara... Por exemplo, eu me relaciono com... Eu adoro a jornada, tá, gente? Eu me relaciono com a jornada, tá? E a jornada é assim, ó, eu fiz tudo pra ela. Tudo pra ela. E a jornada, ela era indiferente a mim. Ela era um cara que, assim, eu ligava, ela não me respondia. Eu tava sempre babando o ovo dela, eu dava tudo pra ela. E aí a jornada termina comigo e diz assim, não é você, sou eu. Ah, essa daí é bravo de engolir, hein? Não, é você, Lise, querida. Se atire no chão e babe. O que eu fiz para a jornada? Para ela me largar. Eu provavelmente, eu não fui a mulher. Eu tomei talvez o lugar da mãe dela. Ou eu fui a criança, eu queria reivindicando. Normalmente eu acabo me envolvendo com os egoístas. Aquelas pessoas que não têm capacidade de dar. A jornada ela não me deu nada. Nada. E mesmo assim, e aí eu termino com a jornada, eu faço um checklist. Bom, o que aconteceu com a jornada? Eu dei tudo para ela, eu dei tudo. Eu tenho que parar, olhar essa relação e ver agora o que eu vou fazer. Mas para aí, meu próximo relacionamento, se ela me dá um beijinho, eu vou dar um cafezinho primeiro. Então a gente vai aprendendo a trocar, a gente vai aprendendo a conhecer. Outra coisa, gente, assim, a mulher, ela precisa de um esquenta nos relacionamentos, tá? A gente sabe, se um cara... Claro, tem mulheres mais sexualizadas, tá, gente? Mas assim, ó, a mulher não consegue abrir as pernas e ir direto, tá?
O homem, se ele tá no adulto, no homem, se ele tá no homem mesmo, ele tá ligado. Qual é a primeira brincadeira que a gente aprende? Em qualquer cultura, esconde-esconde. Isso é instintivo. A gente tem uma relação de se esconder. Por quê? Porque quando a gente dá... Quem é que deu no primeiro encontro e o cara saiu? Tu satisfaz a necessidade. Não, tem um monte de gente que dá. Eu também já dei. Eu quero ver quem é que vai dizer assim, sim, nos comentários. Não, gente, aqui é real. Quem é que deu no primeiro? Eu saio com os caras, dou na primeira e eles somem. Claro, meu amor. Porque o homem, eu é que vou acolher, vou proteger. O que o cara quer? O cara quer a próxima refeição. Ele não vai ver. Outra, os caras são acostumados a ter medo da gente. Tá. Eu sei do nosso histórico, eu tô dizendo, eu sei do nosso histórico. Só que a gente não é mais aquelas mulheres. Hoje, daqui a pouco, as mulheres vão estar ganhando muito mais que os homens. Porque tudo que tu dá para uma mulher, ela vai transformar. Tá? Mas aí também, né, Lizzy, tá gerando um desequilíbrio, né? Até, ó, um comentário interessante aqui, ó, peraí, deixa eu pegar aqui. A Silvia, pois é, meninas, nós estamos nos curando, mas os homens muito menos. E o que temos? Eu acredito, né, Lizzy, não sei se é teoria, mas eu acredito que nós nos curamos e a gente força também os homens a fazer algo a respeito, né? Porque tudo é sistêmico. Sim. Eu acredito nisso, pelo menos, né? Não sei se isso é real ou não. Não, Carlinha, vai ter um movimento disso, mas assim, ó, se a gente não mudar a consciência, vai ter um outro efeito, tu entendeu? Nós precisamos começar a olhar para esse masculino com respeito. E aí é importante, por que eu saio com esse cara? Por que eu saio com um cara e eu dou para ele e eu ainda espero? A gente ainda dá para esses caras sem esforço. A gente não deixa, nós não deixamos eles crescer, gurias. Eu tô tão carente, se eu tô na teoria do apego, eu tô tão carente que eu faço qualquer coisa por esse homem. Tem mulheres que fazem isso. Primeiro o cara disse que não era eu, tá? Que era ele. Só que o cara me bloqueou. Ele me bloqueou de todas as mídias. E aí eu chego aqui e digo assim, Lizzy, será que se eu mandar um e-mail pra ele, a minha vontade é pegar a tua cabeça, pegar as orelhas assim, e bater na parede pra ver se entra ar. Só ar. Tu entendeu? Porque consciência eu sei que não vai entrar, mas vai entrar ar. Então, eu reforço os comportamentos. Os homens têm medo das mulheres porque a gente é mais rápida, a gente é mais ligeira, mas eles também têm aquilo que a gente precisa, tá? E eu só vou conseguir fazer alguma coisa com esse homem quando eu começar a respeitar. Por que eu comecei primeiro com vítima e agressor? Os homens foram nossos agressores, e nós fomos as vítimas, gurias. Mas agora não é mais essa realidade. Nós somos, agora, as agressoras. Não que não tenha. A gente tem um monte. E não estou dizendo que não tem violência. Tem coisas terríveis. Mas a gente vive ainda num campo de memória. A vida vai... A Carla tá certa. A vida vai compensar. Corona é isso. A gente destruiu o planeta. Algo maior do seguinte, agora vou fazer vocês desacelerarem, vocês estão se comportando mal, vocês vão aprender a respeitar. Cara, a gente aprendeu a respeitar o outro. Claro que tem gente que não usa máscara, eu vejo isso muito, tu entendeu? Mas nos trouxe uma freada. Por que teve gente, 300 mil casamentos acabaram. Porque a gente passou a olhar para o outro, a gente não olha, a gente vai sofrendo, a mulher vai tomando pau, a gente vai ter... Porque a gente é que nem alcoólatra anônimo, a mulher, quando ela está num relacionamento abusivo. Não, amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar. Não melhora, gente. Porque a gente não tem tempo para pensar. E o corona trouxe isso, de olhar para esse parceiro e dizer, não, não é isso, não quero. E aí agora a gente tem que dar conta disso. Precisa existir equilíbrio. Para que eu quero um relacionamento? Eu tenho uma cliente que ela diz assim, Liz, eu quero um relacionamento. Eu disse, vamos fazer uma lista do que tu tem para oferecer. Primeiro, olha o que tu tem para oferecer. Não é só ganhar, é dar e receber, tá? E aí e a gente vem fazendo um aconselhamento sistêmico, ela botou tantas coisas de dar e receber da relação do adulto. Aí embaixo ela botou assim, eu também quero que ele abra a porta. Eu disse, você que lute. Eu consigo um homem com
para tomar chimarrão. Agora, abrir a porta, vai ensinar, amor. Você que lute. Não, isso é condicionamento. Ah, por que ele tem que abrir a porta? E a gente ri muito isso, eu e ela, tu entendeu? Porque a história é essa, gente. Eu também eu aprendo com esse homem. O homem, ele tem uma racionalidade, ele tem... A gente precisa ser complemento. Mas eu preciso começar a me valorizar sem agredir o outro. Sem desqualificar. Esse homem, o que acontece? Quando eu vou para um relacionamento de filhinho da mamãe, eu quero salvar esse homem, eu vou tirar ele da mãe dele, eu vou transformar ele em homem. Não vai transformar, amor. Tu tem dedo podre, tu pega filhinho de mamãe porque tu tá querendo salvar esse homem. Eu preciso deixar que esse homem seja o que ele pode ser. Nós contribuímos também para esses homens, tá? Carlinha, vamos para a próxima. Tem mais alguma pergunta, Também Carlinha? tem aquilo, né? O quanto eu quero um relacionamento que é real, com alguém real, né? Esse negócio do abrir a porta, quer dizer, eu me iludo com um relacionamento, assim, onde o cara vai ser quase que um príncipe encantado, né? Acho que isso a gente tem que tirar um pouco da nossa mente também. Gente, tem uma... Eu gosto de contar isso porque é verdade, assim, é bem profundo. A minha geração que teve filhos, eu tenho 300 anos atrás, minha filha tem 20. Ela tinha uns 5, 6 anos, eu levei ela para ver o primeiro filme da Disney que fala de uma princesa negra que é empreendedora, tá? E ela sai do cinema e ela diz assim: mãe, o importante é ser feliz e trabalhar. Até a Disney botou um príncipe banana. Eu digo homem fruta. Gente, para de comer homem fruta, tá? Então, se tem a mulher fruta, mas também tem o homem fruta, tá? Então, assim, ó, a gente tem que entender que a primeira coisa, quem é que vai te fazer feliz? Tem até uma música, sou eu que vou fazer você feliz? Não, amor. Quem vai me fazer feliz sou eu. Eu olhando para o meu sistema familiar, e é isso que a gente vai entrar agora, nas relações triangulares, eu olhando para mim, e aí eu me preenchendo, eu descobrindo, eu vou conseguir ir para o outro, tá? Com mais generosidade. E tem outra coisa assim, ó, tem 2 tipos de cara, tá, gente? A gente pega cara muito egoísta. A gente só quer homem mau. A gente não quer aquele cara que quer nos dar as coisas, que ele nos respeita. Tu acha que eu fico com ele? Eu não fico. Porque ele me deu demais. Só que os 2 têm problema. O cara egoísta, eu tenho que me tratar, tá? Por que tá ligado ao meu sistema? Eu tenho que olhar para isso. Por que eu me sinto indigna de amar? Por que eu tenho que dar para um cara que não me olha? E outra, o cara generoso, ele também é um cara que ele ama na superficialidade. Ele dá tudo e não dá conta do outro receber e devolver, porque ele tá te dando. Quem me conhece, gente, sabe? Eu sou aquela... eu só tomo aquilo que eu preciso. Então, tipo assim, ó, quer me dar uma coisa, eu digo exatamente o que eu quero. Custa R$47, custa 2.499. Eu só tomo aquilo que eu preciso. E a gente precisa começar a tomar só aquilo que a gente precisa. O problema é que a gente toma muito mais. Então eu não vou me relacionar com um cara egoísta, eu não vou me relacionar com um cara generoso. Os 2 têm desordem. Eu preciso estar com um cara que ele saiba dar e receber. Ah, eu adoro que um cara pague a conta. Adoro. Mas eu também posso pagar a conta. Olha, Lizzy, tem um comentário interessante aqui que eu acho que tem a ver com o que tu tá falando, ó. E quando o cara é um amigo incrível, mas não sentimos atração, desejo pela pessoa, devemos insistir porque é uma pessoa boa? Não, tem a química, tá? Eu acho que cada caso é um caso, tá, gurias? Tem que ver assim, ó, se vai rolar atração. A gente começa... O que sobra nos relacionamentos, tá? Sobra só a parceria e a amizade, tá? Tu tem que ver se vale a pena para ti olhar para esse cara. Mas a gente tem que procurar esses caras com um aditivo sexual. E a gente só consegue esse aditivo quando a gente passa a respeitar os homens, tá? O que tu acha, cara? Eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso, Lizzy. Vamos falar da triangulação, que eu acho que é uma coisa importante e aparece bastante, né? O triângulo amoroso, aquelas pessoas que estão dentro de um triângulo amoroso, ou também aquelas pessoas que estão num relacionamento, mas pensando em outro. E isso apareceu bastante também.
Gente, o que é a triangulação amorosa, tá? Ela tem muito, dentro da visão sistêmica tem muita. Assim, ó, cada caso é um caso, por isso que tu vai olhar para tua história, tá? Tu precisa olhar para tua história. Essa é a coisa mais importante. Normalmente, quando eu vivo uma triangulação amorosa, isso está ligado ao meu sistema familiar, tá? Alguma repetição de padrão. Então, pode ser que o meu pai ou a minha mãe tenha tido um relacionamento anterior à minha mãe. E eu vou representar essa mulher, tá? E aí, todas as minhas relações, eu vou ser a outra, tá? Ou pode ser que dentro da relação dos meus pais exista sempre uma briga entre eles e eu me meto nessa relação, que é sempre uma relação de conflito, e eu vou estar vivendo relações exatamente isso, de conflitos. Então eu preciso olhar, por isso que é tão importante eu começar a conhecer a história do meu sistema familiar. Porque é ali que estão os registros, tá? Ali que estão os contratos e os juramentos de amor. E ali está o dar e receber no positivo e no negativo. Por exemplo, um homem que sempre trai, tá? E a mulher perdoa. Como que ela equilibra isso no negativo sem destruir o relacionamento? Ela faz algo que ele não queira, mas que é menos. Então, por exemplo, ele odeia que ela viaje para Garopaba com as amigas. Isso é menos, tá? E aí, com isso, ela consegue se igualar e eles conseguem ter uma conversa para entender por que esse homem cria essas infidelidades, tá ligado ao sistema. E essa mulher pode decidir sair daqui sem encontrar outros caras que traiam. Agora, essa mulher, esse cara traiu ela enlouqueceu e ela vai trair igual, tá? Os dois vão ir embora e cada um vai pegar um parceiro que trai. Tem uma história muito importante que é assim, gente. Eu atendi uma mulher que ela foi traída pelo marido. Quando a gente foi buscar a história, os pais desse marido, os dois traíram, o pai traiu e a mulher ficou a vida inteira ressentida, mas eles não separaram o casamento, tá? O pai traiu, a mãe conseguiu reconstruir o casamento, mas ela tomou a dor da mãe e passou a vida inteira ressentida. O que aconteceu? Quando juntou duas criaturas que vieram de sistemas de traição. E o que aconteceu? Uma traição. Então, eu preciso olhar para isso, gente. Ou agora, eu deixo com os meus pais as dores e recomeço o meu casamento. Eu deixo com a minha mãe as dores e recomeço o meu casamento. E nós dois fazemos um casamento dentro das nossas crenças. É muito difícil, tá? A gente constelou, eu não sei como ficou, porque a gente não pergunta. A gente faz constelação, gente, a gente deixa o movimento acontecer, tá? A constelação, ela traz uma tomada de consciência. Mas eu preciso, por isso que o que eu preciso com esse relacionamento? Se eu quero me vingar na mesma moeda, eu vou perder esse relacionamento. E eu vou repetir isso com outros. Então, as triangulações são emaranhamentos do sistema, tá? Isso, Carlinha. Perfeito. Deixa eu ler mais uns comentários aqui, Tá. Liz, e o Alex está colocando. Que a gente estava falando lá atrás, né, de dar na primeira. Não quer dizer que vais perder o valor para o homem, não generalizamos. Tem outros valores além do sexo. Sim, mas quando... É que assim, ó, normalmente a maioria das mulheres... Deixa eu ver aqui, cara. A gente não pode generalizar, mas a maioria, o que eu tenho dentro do consultório é isso. Eu transei e eles fogem. Eu tenho essa informação também, né? É bem comum isso acontecer. Claro que não é, a gente não generaliza, né? Não é assim 100% dos casos, mas dá para dizer que é uns 90%, 99%. É que assim, gente, É. o homem, ele é visual, tá? Então, assim, ó, e ele leva mais tempo para fazer as construções do que a mulher. Por exemplo, a mulher olha para um cara, tá? Quem nasceu no meu cérebro, quem nasceu no Trancou um meu século, pouquinho. tá? É ainda do Príncipe Encantado. Quem é aí, ó, que tem a memória do pai ou da mãe, do Príncipe Encantado? Põe para mim aí. Quem é que sonha com o Príncipe Encantado que vai te salvar? Tá, talvez tenha a versão da Linda Mulher, onde a gente também é um outro tipo de profissional. Quem é que tem? Príncipe Encantado.
Vamos lá. Coloca aí quem tem ainda o sonho do príncipe encantado. Carlinha, quer falar alguma coisa? Vamos, deixa o pessoal respondendo. Acho que eu vou passar para a próxima questão aqui, Lise. Ah. Pra gente. A gente não vai conseguir falar tudo, né? Ai, meu Deus, já tá estourando Que o é nosso... muita coisa. Mas, Cara, é enfim, a muita gente coisa. conseguiu vencer a metade, 30% do que a gente queria falar. Ai. A questão também, assim, ó, das pessoas que, das mulheres, né? Não estou disponível para viver um grande amor. Quer dizer, a pessoa entra numa relação, mas ela já se percebe que ela não está disponível. Como é que é isso? Gente, se eu não tô disponível, e tem muitas mulheres assim, ó, muitas mulheres fantásticas, fantásticas, extraordinárias, que não têm relacionamentos. Elas estão identificadas com as dores do meu sistema familiar. Elas estão identificadas ou com uma desordem, tá? Então, assim, por exemplo, mulheres que criam os filhos sozinhos, tá? Elas viram a dor das mães e aí elas não querem, um homem não presta. Então fica dentro do sistema, cria-se uma crença de que homem não presta, tá? Então a gente tem que, se eu não estou disponível, eu tenho que olhar quais são as dores do meu sistema. E eu também tenho que pedir autorização para isso. E outra, e a gente criou esses caras também, gente. A gente facilitou muito para esses homens. A gente precisa primeiro começar a se respeitar para que eles possam respeitar a gente, tá? Não sei se eu respondi bem o menino. Acho que sim, Lise, acho que sim. Uma outra questão também, me dou bem com o parceiro, mas somos muito diferentes. Em relação à criação da filha, né? Isso é verdade, Tá. né? Deixa eu ver. Isso aquele casal que se dá bem, que é parceiro e tudo mais, mas parece mais amigos cuidando do filho, da criança. Gente, assim, ó, lembra que eu falei, eu posso encontrar alguém mais similar, meu parceiro, mas se a gente não tiver o sexo, também não vai adiantar. Por isso, encontre alguém sexualmente ativo, que realmente tu goste. E aí, aqui, um dos dois está preso no seu sistema, tá? Pode ser ela que esteja. E aí, ó, somos diferentes em relação à criação. Às vezes, os nossos sistemas de origem têm crenças tão diferentes, tá? Que eles acabam criando o afastamento do casal, tá? E aí tem uma coisa bíblica, gente. É assim, ó. E tem um ditado popular que diz assim, ó. Quem casa, quer casa, tá? Então, se eu tenho um relacionamento, o homem vai vir com todas as crenças, todos os valores do sistema dele. Tu vai vir com todas as crenças, todos os teus valores. Vocês vão ter que se unir os dois para achar um denominador para conviver. Só que se tu for uma pessoa extremamente preocupada, extremamente fora do lugar, e tu tomar o lugar de mãe, digamos, e ele for um cara extremamente indiferente por causa do sistema dele, ou vamos melhor, por exemplo, eu vou dizer como o pai da minha filha, tá? Eu sou extremamente organizada, metódica, eu tenho mania de limpeza. O pai da minha filha, ele é completamente desorganizado. E aí, sabe, onde é que a gente chegou num denominador comum? Ele guarda as coisas num armário e eu não abro. Mas a gente tem um território comum. Que é o quê? A casa. Ele pode ter a bagunça dele no espaço dele, mas a casa fica com a circulação livre. A gente precisa encontrar, comigo e com o meu parceiro, a relação do denominador comum. Quando, às vezes, por exemplo, assim, a gente tem crença, dizer uma crença, tem mulher, eu sei que tem muitas mulheres que nasceram de que casamento era para sempre, tá? Então, eu tinha a história de casamento aí pra frente. Um dia, o meu marido disse, eu falei, isso é um absurdo que eu tô falando, tá, gente? Isso é uma crença, porque a gente nasceu para ser casada, dentro do meu sistema familiar. E aí um dia, não lembro o que aconteceu com uma amiga minha, e eu falei, eu sou casada, sou viúva. Arrogante. E aí ele olhou para mim e disse, trata de arrumar um plano B. A mulher não se separa, a mulher se escraviza, ela vive uma vida inteira, antes, né, com um casamento infeliz. O homem, ele se apaixona por outra mulher, ele abandona a mulher e os filhinhos e vai viver uma outra história. Então, eu preciso adequar as minhas histórias, as minhas crenças e os meus valores
com esse homem, tá? E aí assim eu vou conseguir, porque daí eu não consigo amar, porque aí não tem dar e receber e não tem sexo. A gente precisa ter sexo, tá, gente? Mas a gente tem que entender que para desenvolver o sexo precisa de intimidade antes. Eu preciso, para ter sexo, eu preciso gostar dessa pessoa pela polaridade que ela é. Eu preciso admirar ela. Eu preciso começar a receber dela. No meu caso, é cafezinho que você pode me dar primeiro, tá? Tô brincando. A Carla é sonha de valsa. E aí, depois eu vou pro sexo. E aí, porque aí eu confio, porque daí quando eu vou pro sexo, eu digo pra ele assim, ó, eu sou uma laranja, eu não sou a metade de uma laranja. Se eu sou uma laranja, qual é a melhor maneira de comer uma laranja? É chupando. Manga é chupando. Vai cortar manga? É ruim. Eu preciso entender quem eu sou. E aí eu vou conseguir, com o sexo, criar a intimidade e a convivência. Eu tenho uma boa relação, mas a gente é só amigo, tá? Precisa do sexo. Carlinha, vamos pra resposta. Tem alguém aí com resposta? Pergunta? Liz, em cima disso que tu falou, até surgiu uma coisa aqui que também é da pesquisa, né? Será que tem chance de recuperar isso? Porque tem muita mulher que fica em dúvida. Ai, o cara é tão legal, é tão bacana, eu tô numa relação há tanto tempo, mas não tem sexo, não tem amor, enfim, é mais uma amizade. Será que tem chance de recuperar esse relacionamento? Gente, tem. Assim, ó, eu atendo vários casais de homossexuais, tá? E eles têm uma coisa que nós não temos, tá? Porque o homem também tem uma liberdade. Por exemplo, a mulher, ela fecha as pernas. A gente tem um condicionamento. O homem, ele é preparado para transar. E às vezes eles são violados. Às vezes a criança nem está preparada e ia pros... Na minha época, 300 anos atrás, a gente tinha a casa da luz vermelha, tá? Mas o homem, ele lida melhor com o sexo. Os homossexuais, como eles têm uma relação, eles sabem exatamente o que eles querem. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Os homens, eles se comunicam. A relação homoafetiva, ela se relaciona melhor. Nós, mulheres, não conseguimos. A gente ainda tem uma trava para falar. Tem algumas que não, tá, gente? E quando eu consigo conversar com o meu parceiro, por isso que eu usei o termo da laranja, quando eu consigo dizer, eu sou uma laranja, eu quero ser chupada, ou eu sou uma laranja, a Carla usou ali. Ele vai saber que não adianta cortar o meio da laranja e fazer picadinho e me comer os pedaços. Eu preciso, é só através da comunicação que eu passo a me relacionar com o outro. Tem chance sim, e pode ter a chance de não ser isso, mas daí eu aprendi, esse cara me ensinou que eu posso ir para frente, eu posso ter um outro relacionamento, mas eu só posso ter um outro relacionamento se eu tenho um relacionamento tão bom, olhando primeiro para o meu relacionamento, senão eu vou perder, gente, tá? Eu vou perder. Isso, Carlinha? Beleza. Vamos ler uns comentários aqui. Será que a independência feminina nos dias de hoje está afastando os príncipes encantados? Não, é que o homem está sem força, né? E as mulheres, a gente tomou muita força, os homens se recolheram. A gente precisa deixar os homens tomarem o lugar deles e a gente tomar o lugar do feminino. Mas em igualdade, acho que isso é muito importante. Cada um dentro Ó, a da sua Dani tá dizendo comer aos pedaços, adorei. Hã? A Dani disse, ó, comer aos pedaços, adorei. Não, não dá. Dani, não é para comer os A pedaços, Jaque, é essa para também era a chupar, minha Dani. crença. Legal. Não, Dani, não é para A comer os... gente tem um tempinho, não sei quanto tempo tá, Alice. Aqui no meu relógio é 9h55, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas 5 dá para falar de minutos. mais um tópico aqui. Não, vamos A encerrar, falta que a de gente vai estourar. ruído também. Esse vai dar muita coisa, Carlinha. Vamos deixar para o É. próximo. Gente, Deixa pro vamos próximo? deixar para o próximo. Vamos ver se alguém... Vamos falar o seguinte, Liz, qual é a solução, então? Vamos falar de solução. Vamos falar de solução. Já falou bastante, né? De olhar para o sistema. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro assim, ó, eu preciso olhar qual é a história familiar que eu tenho, tá? E eu tenho que saber se eu tô dentro do relacionamento dos meus pais. Esse é o maior. Se eu tenho falta e se eu ainda quero que o outro me cubra a minha carência, a minha falta, eu não tô preparada para amar, tá? Então, eu vou primeiro me olhar para depois ir para um relacionamento, tá? Se eu já estou num relacionamento, tá? Se eu já estou num relacionamento, eu tenho que olhar o meu sistema e o sistema familiar desse parceiro e olhar o que há entre eu e ele e se há possibilidade de se transformar. O casamento se transforma quando os dois estão disponíveis.
Eu acho que esse é o principal. A gente precisa começar a olhar para os nossos, olhar para o nosso sistema familiar e saber, eu estou no lugar da mãe, eu estou no lugar do pai, eu estou vivendo uma dor da minha mãe ou do meu pai, eu estou representando a dor da minha ancestralidade feminina. Gente, a gente vive ainda numa memória ancestral. Eu quero que vocês entrem em contato. Imagine você, a Carla me manda limão, me dá um limão, mas eu quero assim, ó, que vocês entrem em contato agora. Imagine-se chupando um limão. Alguém chupou limão? Não, não. Isso é uma memória de dor. Se as mulheres foram abandonadas, em mim vai ficar esse registro. Se eu fui violada, se eu vou ficar... E aí, só que isso pode ter acontecido lá atrás, mas o meu corpo sente, a minha alma sente. Então, eu preciso... E assim, gente, quando eu começo a conectar, existe algo maior, tá? Se eu conecto com as dores daqui que estão armazenadas, vai bater aqui, ó. Vai bater dor. E aí, o meu corpo inteiro vai contrair. Agora, quando eu olho o limão, que foi o que a Carlinha fez. A Carla me atirou um limão. Eu olho aqui, peraí, mas isso não é meu. Eu subo e eu expando. Então, começa a perceber se as dores que tu traz, as dores que tu tem, elas ficam concentradas no baixo, onde te contrai. E se elas te contraem, elas podem ser uma memória, um registro emocional, uma memória genética, uma memória ancestral, uma memória das vidas passadas que aconteceram, não na reencarnação, mas meu pai, minha mãe, minhas avós, que é aquilo que eu vivi que ainda atua em mim. É isso que eu quero que tu perceba. Então, ninguém chupou limão aqui. Só eu que levei uma limoada. Ah, foi bom aquele limão, foi hein? ótima. Tem amigas como a Carla, vou passar o endereço dela. Tem amigas como a Jornada. Porque assim, ó, se ela não me dá um limão, gente, eu ia ficar caída no gosto do limão. Então eu preciso saber, a gente só vai aprender quando a gente transformar as nossas emoções, quando a gente olhar para as nossas emoções e escolher, eu quero continuar com o gosto amargo? Ah, tudo bem, tá? Não quero, é outra história, tá? Carlinha, é isso? Deixa eu ver. Quando o homem não se dá bem com a mãe. Tem mais um comentário aqui da Vana. Eu já tive 3 relacionamentos, tenho 3 filhos, não dá certo com ninguém. Acho que sou eu o problema. Eu acho que você é a solução. Eu gosto de ver assim, né? A solução está em nós, né? Não é que a gente seja um problema, mas a solução está em nós. Vana, obrigada. Vana, eu tô repetindo, eu tenho que olhar assim, ó, bem, muito obrigada pelo teu comentário, tá? Muito obrigada. Se eu repito e os minhas relações, primeiro percebe se eles têm os mesmos padrões. Depois percebe se esse padrão não está vinculado aos pais. Depois percebe se tu não tem raiva desse masculino. Depois percebe se tu permite que os teus filhos acessem esses pais. Quanta lição de casa para ti, tá? E aí percebe se tu tá no teu lugar de mulher. Eu sou uma mulher, ou eu sou uma mãe, ou eu sou mãe dos meus pais, ou sou mãe dos meus parceiros. Olha quanta história tem para ir. Manda essa pergunta pro direct, porque dá um monte de coisa pra gente falar. Fazer um print, Carlinha, faz um print dessa pergunta para nós, consegue? Vou fazer um print, para aí. Vana, obrigada. Isso é próxima live, tá? Tem muita coisa aí. Comecem a mandar as dúvidas na caixinha de direct ou na caixa de stories, a gente vai abrir. A gente vai botar no Alice na Real também. Quando o homem não se dá bem com a mãe, tá? Esse homem, ele não tem disponibilidade para amar. Provavelmente ele é um homem indiferente, pode ser, e desqualifica o feminino, tá, gurias? Porque a mãe é a capacidade de amar, a mãe é a capacidade de acolher. Percebe se esse homem não é um homem indiferente. E outra, não é esse homem que não se dá com a mãe, esse é o problema dele, tá? Mas como é a relação dele contigo, tá? Gente, a gente precisa trazer, eu sou a solução, tá? A gente precisa trazer a relação para nós, o que é meu. Porque às vezes a gente fica olhando, tem uma dor. Tipo, eu fiz uma coisa, eu não bato muito bem, tá, gente? Eu tô num espaço novo e tem uma praça na frente, e aí tinha uma mulher xingando o marido, mas xingando o marido. Tava assim, a mulher
Isso não se faz, mas eu fiz, tá? Então, a louca sou eu, me responsabilizo pelo que eu faço. Não façam isso em casa, tá? Crianças. Não façam isso em casa, pessoal. Tinha mulher, tinha o homem, eu tenho vergonha disso, mas eu fiz, tá? Porque eu fui tomada, a louca. Tinha mulher, tinha o homem, e no meio tava uma menina de 2, 3 anos. E essa mulher, ela tava botando a boca, era isso aqui, gente, ó. Uma criança pequena e um homem. E ela botando a boca nesse homem, botando a boca de um jeito que aquilo me fez assim. E eu vinha vindo, eu vinha passando aqui, eu vinha aqui, ó, gente. Eu vinha aqui, ó, tá? Quando eu vi, aquilo foi um campo enorme que se formou. Não façam isso em casa. Ela vinha explodindo, cuspindo, e esse cara, ele foi assim, ó. Ele foi aqui, ele foi encurvando, e eu vinha numa certa distância, eu só vinha, só faltou ir pro chão. Aí eu falei pra ela, louca, eu falei, oi, essa dor é da tua mãe. Ela ficou assim. E eu saí correndo. Eu saí correndo. Eu disse, louca, manda prender. Eu saí correndo. Ela levou um choque quando eu falei, mas eu saí correndo, tá, gente? Porque fiquei com medo de apanhar, porque ela tava furiosa, entendeu? Fui lá e dei o recado, tá? E não, gente, não façam isso em casa, tá? E eu, porque o prédio era pertinho, mas saí correndo. E eu não saí correndo, tá, gente? Mas eu saí louca de medo. O que isso aconteceu? Eu dei o recado. Começa a olhar se essa dor é tua, tá, gente? A gente estourou o tempo. Carlinha, tu bateu o negócio da banda? Recadinho, então, terça-feira, Alice na Real, canal lá no YouTube, vai ter, a gente vai falar sobre como encerrar ciclos, tá? Vai ter um assunto bem interessante. Domingo que vem a gente tem a próxima live e também estamos trabalhando num projeto para desenvolver o amor próprio, desenvolver a autoestima e também a limpeza das emoções negativas, que tem tudo a ver com relacionamento. Quem quiser receber esse projeto em primeira mão, quem saber em primeira mão, manda aí um direct para Liz ou aqui para o Alice na Real, tá? Que a gente vai montar uma lista e vai mandar em primeira mão aí para vocês, tá? Esse projeto está saindo do forno. Esse é um projeto que traz solução, tá, gente? Nossa, eu só tenho a agradecer. E assim, ó, Alice na Real é um projeto lindo, gente. Quem não sabe, é tipo saia justa. São 4 mulheres singulares, diferenciadas, que a gente vai trabalhar as nossas diferenças. Uma lá é quem viu a história do filme sabe. É o chapeleiro maluco, é o coelho. Eu acho que eu sou o coelho, tá, gente? Vai ter a rainha que corta as cabeças, tá? Então, assim, lá no canal, é uma vez por semana. É uma criação minha com a jornada, tá? E eu tô muito feliz com essa parceria. A gente tá testando ainda o grupo para entrar. O primeiro programa foi maravilhoso. Então, assim, vai acontecer coisas incríveis lá e vai acontecer coisas incríveis aqui. E outra, preencho o questionário que tá na minha bio. E como é que é o nome do questionário, Carlinha? De relacionamentos, né? Não lembro como é que a gente botou. Deve ser questionário, conteúdo sobre relacionamentos, alguma coisa assim. Se clicar na bio, vai aparecer um outro, o Linktree, né? E aí é a primeira aba ali. Só clicar ali que entra direto na pesquisa. Porque assim, ó, se tu preencher, tu traz para nós as tuas dores e a gente consegue entregar conteúdo, a gente consegue fazer. Porque assim, ó, o autoconhecimento é para todo mundo, tá? Quanto mais afinado a gente estiver contigo, mais tu vai crescer. Existem coisas que a gente pode desenvolver, mas existem coisas que tu pode fazer sozinho. Então aqui também é ganha-ganha, tá? Então eu dou um pouquinho, vocês dão um pouquinho, e a gente vai dando um pouquinho e vocês vão dando um pouquinho, tá? A Graça. E a gente vai crescendo juntas. E a gente vai crescendo junto. Eu acredito muito nisso, tá? E a gente pode fazer uma jornada. Gente, eu amo essa mulher por jornada. E a Grazi vai estar lá. A Grazi está aqui. A Grazi é uma consteladora. Vai estar a Grazi, vai estar a Thaís, tá? Amanhã vai ser um movimento muito lindo. Carlinha, qual é o título de amanhã? Terça-feira. É de terça? Terça-feira. Qual é o nosso título, Carlinha? Como encerrar ciclos. Como encerrar ciclos. A gente vai falar o que são os ciclos, como a gente sai bem desses ciclos e a importância de encerrá-los. Né? A vida é cíclica, afinal de contas, né? Isso. Até lá. Um beijo. Até lá, gente. Obrigada.